Todos somos maus. Todos somos maus. Por que Deus quis destruir os humanos? Na época, nos tempos de Noé. E Deus mandou o dilúvio, a chuva. Deus mandou. Mas Deus agradou-se de Noé e dos seus familiares, dos seus filhos, da sua esposa. Deus permitiu que Noé continuasse vivo. Mas para mim, particularmente, eu gostaria que Deus tivesse destruído toda a humanidade com o dilúvio. Até mesmo Noé. Inclusive Noé. Porque os descendentes de Noé continuaram a pecar, continuaram pecando por causa do pecado de Adão e Eva. Eu não vou aqui nem falar da teoria da evolução, não vou entrar na questão das ciências ou da ciência, da biologia, não vou aqui falar de ciência, não vou aqui falar do que pensam, o que pensam os professores das universidades enfim, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do que acreditam muitos cientistas, professores universitários, médicos. Não, vou falar aqui do que acreditamos nós, os cristãos, os chamados cristãos, católicos, protestantes, do que está escrito na Bíblia. Não somente os cristãos, mas vou falar do que acreditam os judeus e os cristãos, porque o cristianismo é derivado do judaísmo. O cristianismo nasceu do judaísmo, nasceu como uma seita dentro do judaísmo. Então, pessoal, Deus viu o ser humano praticando todo tipo de coisa ruim, adorando deuses feitos pelas suas próprias mãos, roubando, matando, estuprando. Então Deus disse: basta, chega, vou destruir a minha criação, seres viventes, seres vivos, viventes. Mas Deus viu que tinha um homem chamado Noé, e que esse homem, esse senhor, ele não fazia o que os outros faziam. Ele não fazia, ele ia pela contramão. Ia pela contramão do que a sociedade daquela época, do que a humanidade naquela época fazia. Então Deus resolveu poupar a vida de Noé e de seus familiares, dos seus filhos e da sua esposa. Então Deus decide destruir a humanidade com água, através da falta de ar. Deus deu fôlego de vida e Deus vai agora tirar o fôlego, vai tirar o ar, a respiração dos humanos através da água, por afogamento. E claro que isso vai afetar também os outros seres vivos. Pecado humano afetando os outros seres vivos. Porque os outros animais, porque nós somos animais, mas somos racionais, somos a obra-prima de Deus, mas Deus nos fez do mesmo jeito que Deus fez um macaco, que Deus fez uma girafa, que Deus fez um elefante, que Deus fez um jumento, que Deus fez uma galinha, com o mesmo tipo de material e também com
o mesmo desenho Deus também nos fez. Deus também fez o homem e a mulher. Claro, a mulher deriva do homem, veio do homem. A palavra humano vem de homem, vem do homem, da palavra homem. Tá? Nasce na palavra homem. Então, o pecado afetou toda a criação, porque quando Deus manda a chuva, manda a água para destruir os humanos, acaba destruindo também os seres vivos que não são humanos, os outros seres vivos, né? Então, mas para mim Deus deveria ter destruído toda a raça humana, porque Noé era bom, os filhos de Noé também, mas aí os descendentes de Noé começaram a pecar novamente, porque o pecado surgiu, apareceu com Adão e Eva. Então estava no DNA, assim como uma doença cardíaca, assim como uma doença hereditária. O pecado também passou através do sangue, através do DNA, através do sangue. Assim como o seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua altura, enfim, a sua cor da pele, assim também é o pecado. Ele também passa através do sangue, através da relação sexual, através do DNA. Passou do seu pai para você, o seu pai herdou do seu avô, a sua mãe herdou da sua avó, do seu avô, e assim por diante. Você vai passar, se tiver filhos, se tiver filhas, se tiver filhos, vai passar também para eles o pecado. Através do sangue, do DNA. E como eu disse, não vou aqui falar de ciência, de teoria da evolução, etc. Não vou falar disso, porque aí daria outro assunto aí. Mas vou falar sobre religião, e sobre cristianismo, e sobre fé, Mas todos nós somos maus. Alguns menos, outros mais. Mas quem nunca matou, mas já xingou, né? Você talvez nunca matou alguém, mas já xingou alguém. E até amaldiçoou alguém. Você talvez nunca roubou, mas já pensou em tirar proveito do governo ou de um comerciante, né? Você nunca estuprou ninguém, mas já pensou naquela mulher que passou na sua frente, já pensou em fazer alguma coisa com ela, já desejou ela, né? Aquela moça quase sem roupas, que passou aí na sua calçada, na frente da sua casa, ou então aquele homem que já passou aí na frente da sua casa, e na sua rua, na sua calçada, já pensou em fazer alguma coisa com ela, com ele. Nunca estuprou, nunca traiu, mas já pensou. E isso é pecado. E isso também está do lado das trevas. Isso desagrada a Deus. Então a gente peca todo dia, toda hora, a todo momento, porque o pecado está dentro da gente. A gente pisa na bola toda hora. Se você não tropeça numa casca de bananas, se você não escorrega, aliás, numa casca de bananas, você tropeça na cadeira. Isso eu estou falando da vida, do pecado, entendeu? Se você não peca de uma forma, peca de outra forma. E há milhões de formas. Então não há ninguém bom, não há ninguém bom, não. Todos pecam. Todos pisam na bola, todos fofocam ou inventam coisas. Faça uma pesquisa na internet. Faça uma pesquisa através do Google. Pesquise o que aconteceu já de ruim na humanidade, no planeta, desde 1900
1900, desde 1900. Não precisamos nem ir lá no descobrimento, no chamado descobrimento da América, em 1500, não. Vamos até 1900. E de lá para cá, o que houve de ruim na história da humanidade? Guerras, pestes. Isso só o que está registrado, o que está gravado, fotografado, filmado. Imagina o que tem debaixo do tapete. Isso aí é só a ponta do iceberg. Imagina, amigo, amiga, o que tem debaixo do tapete. O que está no porão, o que está escondido, no obscuro. Pessoas desaparecidas que nunca mais vão aparecer. Crianças que nunca mais vão aparecer. Que horror não passaram antes de falecer, antes de morrer? Estupro, espancamento, etc, etc. E as pessoas que sofreram nas mãos de maridos maus. E os filhos que sofreram nas mãos de pais maus. E os pais que sofreram nas mãos de filhos maus, etc. O que não foi registrado, o que não está registrado. Então, a maldade está dentro de nós desde o pecado de Adão e de Eva, desde o jardim do Éden, desde o princípio da criação. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Não há um justo, nenhum sequer. Quem pensa ser bom está enganando-se a si mesmo. Está se enganando. Porque não tem justo não. Não tem gente boa não. Todos falham, todos pecam, todos pisam na bola. O pai até pisa com o filho na bola. O filho pisa na bola com o pai. Todos pisam na bola. A maldade, ela vem desde a criação e passando através da relação sexual, através do DNA. O ato sexual, ele é animalesco. Ele é animalesco. É animalesco. É uma coisa animal. Da mesma forma que o homem tem relação com uma mulher, do mesmo jeito o cachorro também tem com a cachorra, o cavalo com a égua, e assim por diante. Então o sexo já é algo bem esquisito e bem feio. Por isso que as pessoas não fazem em público isso. Tem gente que faz em público, mas é algo feio. É algo escandaloso, causa escândalo. Então o pecado, ele já vem lá da criação. E eu acho que Deus poderia ter nos criado, perdão, mas Deus poderia ter nos criado de outra forma, com outro material, com outro tipo de material. Porque tem animais aqui na Terra que são fantásticos. Tem animais marinhos, seres marinhos, que o corpo é uma obra de arte, parece alienígena, é uma coisa de outro mundo. Então Deus poderia ter nos criado com um material um pouco menos, até mais cheiroso. Porque nós humanos temos que tomar banho sempre, porque o mau cheiro é triste, a situação. Então eu acho que Deus deveria ter, para concluir aqui o assunto, Deus deveria ter exterminado toda a raça humana, todos os seres vivos, os seres humanos. Deus deveria ter exterminado todos os seres humanos lá na época de Noé. Noé deveria ter sido exterminado, Noé, os seus filhos, que Deus fizesse novamente o ser humano, agora sem pecado, ou agora mais parecido com ele ou com os anjos. Ou então não ter feito mais nenhum ser
semelhante ao ser humano, não. Porque os seres humanos acabam com tudo. São individualistas, gananciosos, etc, etc.